No nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o economista e doutor em sociologia, Cidrião Alencar. A tese de doutorado dele foi sobre Virgílio Távora. Virgílio Távora foi um dos mais importantes políticos cearenses das últimas décadas. Ele foi governador em 2 oportunidades, deputado federal e senador da República. É um assunto muito importante, porque até pode servir de exemplo para os políticos cearenses de hoje. Mas antes dessa entrevista, nós temos que fazer um importante registro, que foi a morte ocorrida ontem, quinta-feira, do ex-deputado estadual Antônio Gomes da Silva Câmara. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa Cearense e, como presidente da Assembleia, ele instalou e presidiu a Assembleia Estadual Constituinte, responsável pela Constituição que o Estado do Ceará tem hoje. Em razão da morte do político Antônio Câmara, aos 85 anos de idade, o governador do Estado do Ceará, Eumano de Freitas, decretou ontem, quinta-feira, luto oficial no Estado do Ceará nos próximos 2 dias. O decreto é de 3 dias de luto, incluído ontem, hoje, sexta, e amanhã, sábado. Até amanhã, nenhuma solenidade festiva será realizada pelo governo do Estado do Ceará. A Assembleia Legislativa já tinha tomado providência idêntica ontem mesmo, quando foi informada da morte de Antônio Gomes da Silva Câmara. Ele foi deputado estadual em várias legislaturas, representando a região dos Inhamuns. Como já dissemos, foi presidente da Assembleia Legislativa Cearense no início do primeiro governo de Tasso Gereissati, a presidência dele, entre os anos 1987 a 1989. Eleito deputado estadual. Na aliança política que deu vitória a Tasso Gereissati, governador do Estado do Ceará, a eleição ocorreu em 1986, Antônio Câmara logo rompeu com o governador, mas a Assembleia teve uma relação respeitosa com o Poder Executivo e pelo Poder Executivo, foi também respeitada. Câmara presidiu a Assembleia Estadual Constituinte em 1989, quando foram registrados vários embates em razões dos interesses conflitantes do Executivo com as propostas para a elaboração da atual Constituição do Ceará. A Assembleia, presidida por Antônio Câmara, não obstruiu ações do Executivo, mas também não se quedou aos caprichos dele, Executivo, e muito menos agiu com subserviência, como ocorre nos dias de hoje. Antônio Câmara foi um bom deputado estadual, respeitado pelos colegas e pela classe política como um todo. Altivo e respeitoso, inclusive com os adversários, cujo principal deles era o também já falecido ex-deputado estadual Júlio Rego, como Câmara do município de Tauá e também representante da região dos Inhamuns. Câmara não levava questões menores para o parlamento, comportamento exemplar também como chefe do poder.
dos presidentes da Assembleia após Antônio Câmara, pelo que temos testemunhado, nenhum tem comandado a Assembleia como Câmara o fez. Todos os deputados, aliados ou não ao governo, tiveram bom espaço e estrutura de trabalhos no curso da presidência de Antônio Câmara, inclusive na Assembleia Estadual Constituinte. O governador de então, ou da época, mesmo com toda a força que detinha, Tasso Gereissati, tanto pela expressividade da sua eleição, quanto pela força moral que o novo governo demonstrava ter, não foi o mandão da Constituinte nem da Assembleia na gestão Antônio Câmara. Nem os deputados da base governista foram subservientes, como muitos dos dias atuais, exatamente pelo respaldo e o bom exemplo dado por Antônio Câmara como presidente do Poder Legislativo, de ter respeito ao Executivo e dele exigir e receber a reciprocidade. O anúncio da morte de Antônio Câmara, na manhã de ontem, foi feita no plenário da Assembleia, em meio à sessão, pelo deputado Cláudio Pinho, que, de pronto, pediu que os deputados, em silêncio, por 1 minuto, lhes prestassem a primeira homenagem póstuma. A deputada Gabriela Aguiar, em seguida, apresentou um requerimento pedindo a suspensão dos trabalhos legislativos, no que foi atendida. E o presidente da sessão, deputado Daniel Oliveira, anunciou que o Legislativo cearense, a partir daquele momento, guardava um luto oficial de 3 dias. Vários deputados, antes do levantamento da sessão ordinária da Assembleia de ontem, ainda tiveram oportunidade de falar sobre o bom trabalho que Antônio Câmara fez enquanto presidente do Poder Legislativo cearense, além de registrarem o seu exemplar comportamento político e naquela Assembleia Legislativa. O corpo de Câmara será sepultado nesta manhã em sua terra natal, município de Tauá. O corpo ontem foi velado aqui em Fortaleza, na Ternura, dispensando o espaço da Assembleia Legislativa. Ele, nos últimos anos, antes de adoecer e chegar até a morte, demonstrava um certo desapreço com o Legislativo, exatamente pela posição que tem hoje de ser, praticamente como todos já reconhecem, uma secretaria menor do Poder Executivo cearense. As nossas homenagens póstumas ao ex-deputado Antônio Gomes da Silva Câmara, que políticos cearenses sigam o seu exemplo para melhorarmos a política e engrandecermos o poder legislativo. Agora vamos, então, para a nossa entrevista com o economista e sociólogo Dr. Cidrião Alencar, falando sobre Virgílio Távora. O Dr. Cidrião Alencar escreveu uma tese em que ele descreve todas as ações político-administrativas de Virgílio Távora. E eu pergunto ao senhor, doutor, por que fazer uma tese de doutorado sobre Virgílio Távora? Aí que chega esse personagem aqui, o Virgílio Távora. Por quê? Porque ele se candidata, ele é um cara, eu vou descolocar rapidamente a formação do Virgílio, porque o título aqui, o coronel modernizador,
Porque o vigília é tratado hoje, no senso comum, como um coronel. É um dos 3 coronéis que dominaram a política do Ceará num determinado que eram coronéis, como fossem os coronéis lá, os caras que antigamente despreparado, que usava chicote, cheio de capangas, toda essa coisa, não é isso? E o que é que só um adendo, os 3 coronéis eram coronéis do Exército. O vigília era major, mas se reformou como coronel. O César Carlos também, que era o outro coronel, era um coronel do Exército, que competente também, que ele construiu Boa Esperança. Era um cara de área, entendia construção de hidrelétrica, não é coisa simples. Esse aqui entendia de energia nuclear. Certo? Entendia de infraestrutura, de construção de ponte, de tudo essa coisa. E o Adalto também foi coronel do Exército também. O Adalto também era um coronel que entendia. Então os 3 não... Então começa aí. Entender-se um pouco mais de finanças, né? Então aqui é uma coisa sofisticada, né? Que é uma coisa sofisticada. Então esses três não são coronéis comuns. Não são. Não são. Aí vem a primeira contradição. Quando o vigílio, outra coisa, a família. Quem é a família? A família é do Fernando Stavra, o cara que é médico, formação no médico. É lá pai do vigílio. Pai do vigílio. Doutor Fernando Stavra. O irmão do Fernando Stavra é o famoso Juarez Távora. Marechal. O Juarez Távora, que era também irmão, e também tem um irmão dele que participa das revoltas dos anos 20, chamado Joaquim Távora, aqui do bairro. Aqui, o Joaquim Távora, que foi morto nas revoltas de 1924, aquelas revoltas dos tenentistas, eram tenentistas, tanto o Joaquim Távora como o Juarez. Então não era uma família qualquer, era uma família que tinha origem no Jaguari, mas olha, o cara vai ser médico na Bahia, formação na Bahia, que não é qualquer um. Foi a primeira faculdade de medicina de nome do país, né? A primeira. Os outros dois são do Exército. O Exército tem uma formação, essa coisa importante. Eu estou fazendo essa volta histórica para nós compreendermos. O Exército, depois de Canudos, Canudos foi uma coisa extremamente humilhante para o Exército brasileiro. Porque Canudos, inclusive eu aconselho a todos lerem uma obra-prima chamada Os Sertões. Certo? Euclides. Eu estou relendo pela 3ª vez porque o negócio... Intimidade aqui, Euclides dá conta de Euclides. Pois é. Que é também tenente do Exército, né? Que era a origem do Exército. E também um jornalista... O Exército, naquela época, além da boa formação, era uma garantia de segurança para as pessoas, né? Porque quem não era rico ia depender de empregos, né? Mas o Exército já lhe dava essa garantia. Para a classe média emergente. Status e também sobrevivência econômica, né? Bom, então só voltando, o Exército, quando ele sofre essas 3 derrotas, só na 4ª expedição, como diz, ele vai para arrasar mesmo, foram derrotas humilhantes. E nessa consolidação da República, vem 2 missões, uma missão chamada Missão Alemã, para reformar o Exército Brasileiro, e a missão francesa, que são as 2 escolas militares, certo? Até a Segunda Guerra Mundial, são as escolas militares de maior conteúdo, de maior consistência, a escola francesa e a escola alemã. Certo? Ainda hoje falo que, mesmo nos Estados Unidos, essa coisa toda, mas essas 2 escolas são escolas, certo? E também tem a escola militar russa, certo? Não tinha engenharia. Não. Então reforma isso aqui. Esta reforma do ensino militar é tão pesada que vai dar um choque. Uma das causas do surgimento do tenentismo, que tem outras causas, lógico. Mas a formação, os caras vão sair um outro patamar, os tenentes. E a família do Vigílio Távora, ela exatamente, entre aspas, é contaminada com toda essa mudança. E quando chega 1930, a chamada Revolução de 30, né, que vem, quem vai chefiar aqui o pessoal de 30? Né, que você tinha toda uma estrutura oligárquica aqui no Ceará, Nogueira Ciola, esse pessoal todinho que vem de lá para cá, mantendo praticamente. E quem vai chefiar exatamente é o Fernando Stavra. E o Juarez Stavra é um dos chefes da Revolução em todo o Brasil. E o Vigílio é criado exatamente dentro desta lógica. E ele vai ser militar, ele vai entrar na escola militar dentro dessa nova lógica, dessa nova ordem.
E vai para uma das armas mais sofisticadas do Exército, que é a arma de engenharia. É um engenheiro militar. E ele vai construir pontes, túneis, ele tem obras. Então exatamente, ele caminha para isso aí do ponto de vista da família. E ele é praticamente o único da família que é disponível, porque o outro tem um outro irmão dele, que depois vai ser professor da engenharia, mas não tinha um tiro político que ele tinha. De efervescência. Você tinha dois grandes partidos, chamada UDN e PSD. A UDN, o Vigílio se filiou, a família estava se filia. O tio dele, que é o Juarez, se candidata a presidente e chega próximo contra um candidato que é o Juscelino. Aí você tem a união PTB, PSD contra o PSD, UDN contra PSD, PTB contra o UDN. Certo? Então, e também é uma época também de extremismos do ponto de vista da chamada Guerra Fria. Certo? O Getúlio dá uma guinada para a esquerda, depois tem um suicídio do Getúlio, que você bem lembrou agora no seu blog, que exatamente nós estamos vivendo esse... No agosto. No agosto, né? Tem até o mês do desgosto, né? Tem vários... Tem o suicídio do Getúlio, a renúncia do Jânio. Tem um agosto... Que deu no que deu, né? Tem um agosto que é do livro do Rubens... Rubens Weisman? Não, Rubens Fonseca, acho que é o nome. Exatamente. E ele fica naquele ambiente. Só que ele, exatamente, vai se aproximar, aí tem a UDN... Ela se cinge em dois grandes grupos. A chamada Bossa Nova. Onde estava lá o Sarney. Vigílio, certo? E a outra UDN da banda, da chamada Banda de Música, que é a mais radical. Certo? Que também tinha muita gente boa, Bilac Pires, essa coisa. O Vigílio exatamente se aproxima e vai morar com um deputado também recém-eleito e próximo ao Getúlio, depois ministro do Trabalho, chamado João Goulart. Moraram juntos? Moraram na mesma república. Ele, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na mesma república. Ele solteiro, o João Goulart também solteiro, e a Ivete Vargas, que é parente ainda do Getúlio. Né? Então é um negócio, já começa as contradições do mundo. Né? Ele se candidata em 58, perde para o Parsifal Barroso. Se candidata a governador. Governador do Ceará. Perde para o Parsifal Barroso. E o Vigílio, a origem familiar do Vigílio, pelo lado materno, o Juscelino chama o Vigílio. Ele assume uma das diretorias da Nova Cap, com todo o poder. Então, ele tinha sempre essa aproximação, muito mais uma aproximação mais do outro lado, do PTB, do PSD, e com o DN, inclusive atritos com o próprio tio, né, que o Juarez estava. Quando em 58, você bem lembrou, quando em 58 esse candidato perde para o Parsifal Barroso, que era ministro do Juscelino. Do Juscelino, né? Então nós temos esta configuração. Ele volta, né? Nessas questões familiares, a família da mãe também é uma família, e também da dona Luísa, Parnaíba, os Moraes, tudinho, certo? O tio dele, toda essa coisa. Quando o Vigílio volta, então ele como se desistisse de se candidatar ao governo. Como é que chega o governo do Ceará? Aí chega pela chamada União pelo Ceará. Né? Então essa União pelo Ceará daria já um outro programa. Eu confesso a você que é longo. Porque se unem de forma exatamente... Ninguém esperava aquela coisa. Se une o PSD no Ceará e o UDN. Era uma união dos dois, PSD e UDN. Certo? E tinha mais o PTN. Né? E o PTN, mas principalmente os dois. O Parsifal não estava nem no PSD nem na UDN. Era o PTN. E com o apoio do Parsifal, que tinha derrotado o Vigílio. Olha, vocês observam a engenharia política. Uma engenharia realmente você tem razão de chamar a atenção para essa engenharia, mas eu acho que a gente devia chamar também a atenção para o fato do desprendimento e da responsabilidade dos políticos de ontem. Sim. O Parsifal derrotou o Vigílio em uma campanha muito dura, né?
Uma campanha muito dura. Uma Na campanha seca de 58. Exatamente, na seca de 58. Numa campanha que se dizia que tinha um slogan, meu avô já dizia, havendo outro, não vote em Távora, né? Exatamente. Então, termina a eleição, Parsifal no governo, com toda a força de governador e com força política também, porque o sogro ainda tinha muita força política. Chico Monte, tá? de Sobral. Então, o Parsifal aceita apoiar o Virgílio Távora numa união pelo Ceará. Pode ser que tenha outras negociações, e tiveram, sim, para eleger o Tancredo Halle de Alcântara, senador, que não foi eleito. O eleito foi o Carlos Gereissati. Né? Houve uma derrota aí. Desculpa aí essa não, excelente, não, excelente é bom chamar a atenção da qualidade dos políticos que nós tínhamos. Correto. Que é para ver se a gente balança o a de dimensão, hoje. Né? E a dimensão que que eles tinham. Né? Eles viam o Estado. Pronto. Não viu só o status dele de governador, de senador, de deputado. Né? O Parsifal, por exemplo, é um intelectual. Exatamente. Escreveu, coisa intelectual. Você tinha também políticos como Paulo Sarazade também, que era um intelectual, ele escrevia. Ele tinha um político... Denista, né? Você tinha o Paulo Sarazade, que isso aí... Bom, e o Vigílio, ele costura. Quando ele costura isto aí, você colocou muito bem, toda esta formação. Aí ele, dado esta união, dado que ele não teria uma grande oposição, então ele exatamente vem daquelas ideias, olha, o Estado, esse ciclo do algodão está no fim. Certo? E o ciclo do algodão ainda vai durar até 85. Isso no entender dele naquela época. Naquela época. 62, 1962. E 62, por exemplo, para 85 são, na verdade, 23 anos. Né? Antes, 2 décadas antes, ele diz, olha, isso aqui... Bom, a outra coisa que ele tem, ele diz, olha, o Estado Ceará não tem energia. Então, disseram, ele foi lutar com essa questão da energia, sempre tem essas negociações. E na negociação com a energia, por exemplo, a única linha de transmissão, a maior linha de transmissão que tinha na época era na União Soviética. Essa linha de Paulo Afonso, chamada linha de Paulo Afonso, saindo de Paulo Afonso, chegando aqui na Chesf, aqui em Fortaleza, na época que foi construída, era a segunda linha de transmissão do mundo. Em extensão. Extensão. Altíssima complexidade. Que não tinha ninguém na engenharia, nem nos Estados Unidos. Ele, Vigílio, sofreu uma oposição muito grande na defesa dessa vinda de energia de Paulo Afonso para o Ceará. Né? Os adversários dele fizeram até promessas apostas. Tinha todo um regente lá no Cariri. Pronto. O Wilson Roriz, lá no Cariri, essa coisa. Por quê? Porque a linha de Paulo Afonso entrou primeiro pelo Cariri. E o Wilson Roriz era um político que achava, e eles tinham suas razões regionais, de quando se a linha de transmissão começasse para e parasse lá, a industrialização do Ceará não seria aqui em Fortaleza, seria lá. Então, bom... Mas, então, o que foi... Aí o Vigílio foi a questão do planejamento, que nós colocamos aqui, o Planmeg. Ele trouxe as melhores cabeças que tinha na área de planejamento, que um pessoal que vinha lá do BID, vinha do Banco Mundial, formação do Banco Mundial. Um dos nomes chama-se Hélio Beltrão, que depois vai ser ministro. Um grande nome Nacional. Trouxe todos os grandes nomes que tinha, o pessoal que tinham trabalhado no plano de metas, vários, no plano de metas do Juscelino, que tinham feito. E mais ainda, agregou técnicos locais de origem da onde? Do Banco do Nordeste e da Universidade Federal. Lembrando que a Universidade Federal do Ceará foi de 55. Então já tinha um núcleo de técnicos aqui do Banco do Nordeste, do ETN, e tinha um núcleo também da Faculdade de Economia, que coincidia, que tinha suas interseções com o ETN. E esse pessoal, eles produziram o Planmeg, para mudar a estrutura do Estado. E uma das coisas que ele bateu o pé, que já era de acordo com a tendência nacional, é da industrialização. Ou o Estado Ceará se industrializava, ou nós regrediríamos, tira uma regressão. E naquela época nem tinha um bicudo ainda, né? Não. Para dizimar a nossa riqueza do passado, dizimar o algodão, né? E este Planmeg já tinha uma luta, questão do Porto do Mucuripe, que era um porto que tinha iniciado tudinho.
Eu vi jeito, olha, vamos terminar o Porto Mucuripe. A amizade dele com o João Goulart foi fundamental. Olha, um cara da UDN tinha amizade com o João Goulart, que exatamente teve todos os seus choques, você até falou muito bem no seu blog, desde aquele momento, né, dos choques do Exército querendo tirar o João Goulart, a questão da... Todos aqueles eventos. O Exército não aceitou que o João Goulart assumisse como, no sistema presidencialista, a presidência do Brasil com a renúncia do Jânio. Né? Pronto. E forçou a criação do parlamentarismo. E um dos líderes dessa ala radical do Exército era o tio dele, que era o Juarez. O Juarez se aliava. Aí tinha o Castelo Branco também, que também depois vai ser presidente da República, também estava todo esse grupo aí. Então, ele faz essa então se implanta Paulo Afonso, a primeira grande obra dele. Aí eu tenho que ter um porto. Que porto é esse? O Mucuripe. Aí disse, o Mucuripe, você já tinha problemas de engenharia séria, como teve até hoje, né? O Mucuripe é dentro da cidade. Foi pensado na época um porto mais uma estratégia chamada PECEM. No Planmeg já se cita a necessidade desse porto. Não necessariamente no PECEM, mas para cá, ou no Paracuru, no PECEM, no Acaraú. Para lá, não era... Para lá. Por quê? Principalmente se fala até um dos documentos, um porto offshore. Por que o offshore? Porque você não depende de barra de rio, nem de enseada, nem de dragagem. O porto do PECEM é uma joia para o Ceará hoje, por quê? Porque é um porto offshore que eu posso fazer expandir 2 vezes mais. Não vai ter impacto ali. Né? Então, isso foi pensado. Foi pensado também trazer uma siderúrgica. Depois, uma das siderúrgicas que vem no segundo Planmeg, que é a siderúrgica da Gerdau. Porque a siderúrgica, quando eu tenho uma siderúrgica, eu faço uma laminadora. Quando eu faço uma laminadora, eu faço todo um processo exatamente de industrialização, de linha branca, de toda essa coisa. Foi pensado exatamente essa estrutura energética e foi pensado também a questão das estradas. Eu tenho que ter escoamento para isso. Aí você tem todo esse pensamento, uma estrada transversal que já estava pronta, a BR-116, a 222, toda essa questão de infraestrutura. Está tudo lá no Planmeg. Ele faz faz o Planmeg 1 e já tem exatamente os segmentos que você vai ter nos outros. Bom, não há dúvida que se muda a estrutura. E vem agregado uma coisa também que é importantíssimo, que aí é uma mudança a partir do Juscelino, quando cria a SUDENE, cria o sistema de incentivos fiscais. E até hoje, depois do Vigílio, nós tivemos aí o Gonzaga Mota, nós tivemos o Tasso 3 vezes, nós tivemos o Ciro Gomes, nós tivemos o Lúcio Alcântara, nós tivemos o Cid Gomes, 2 mandatos, 8 anos, tivemos o Camilo Santana, 7 anos, a Isolda Sela, mais 1 ano, e o Estado do Ceará continua com o mesmo projeto feito pelo Virgílio. Nem adequarem à realidade de hoje, esses governantes fizeram. Quer dizer, o Virgílio foi o homem que pensou o Estado do Ceará. Foi, não, estrategicamente, o grande corte econômico. Nós tivemos 2 grandes cortes econômicos, no século XIX com Algodão e com o Virgílio em 62. Nós estamos esperando um terceiro, porque, logicamente, como qualquer modelo, qualquer projeto, você tem exatamente o ciclo de vida, né? Nós estamos vendo um ciclo de vida. Pode ser exatamente. Não, você não pode permanecer, isso é lógico. Vamos também fazer por questões de ordem de justiça, que o Tasso, né, aí tem um discurso, o governo das mudanças, tal, e ele não queria reconhecer, lógico, tem suas razões. O político tem seu mundo, né? Isso aí não é... Tudo bem, não é defeito. Ele teve... Se ele tiver isso aí, mas ficou não. Produzir. Olha, teve 2 coisas, questão de justiça, do ponto de vista histórico. Ele fez o PECEM. O PECEM é uma obra do Tasso. É uma obra do Tasso. Foi pensada por quê? Lá atrás. Mas foi uma obra... Tudo bem. Obra. Isso aí deve ser... Tudo bem. A questão de infraestrutura hídrica, que foi pensado lá. Eu tenho que ter infraestrutura hídrica lá no Planmeg 1, porque a agricultura, chamada agricultura de sequeiro, dependendo do inverno, se chove ou não dá. Você tem que fazer irrigação. O Vigílio foi pensado isso.
E pensado mais ainda, ele aproveitou também, vamos fazer justiça, todo o planejamento hídrico do DENOX. O Castanhão, por exemplo, tem toda essa exatamente planejamento. Que, aí vem a dúvida, ou um Castanhão do tamanho, ou 3... Isso é outra discussão. Outra discussão. Mas o DENOX já tinha um projeto há um século. Tinha, desde os anos 20, que quando veio aqui nos anos 20, uma missão de Princeton, da Universidade de Princeton, deu consultoria ao DENOX, o tempo do Epitácio Pessoa. Muito obrigado pela entrevista que o senhor acaba de nos conceder. Eu agradeço e também você me deu um grande incentivo. Eu tenho um projeto há uns 8 a 10 anos que eu tento transformar em livro. Mas como as coisas vão mudando rapidamente... E não apenas em um só livro, né? Então, eu agradeço. Obrigado, senhor. Estou à disposição. Certo? Muito obrigado. E eu acho que também o seu blog me permita também que eu assisto na Rádio Assunção, eu gosto da rádio, me permita. Então, o seu blog é sempre bem-vindo. E aí eu tenho que fazer um outro agradecimento pelo comercial que você está fazendo. Obrigado, Sidrião. Até a próxima. Até a próxima.